Hoje, 1º de outubro de 2020, às 15 horas e 17 minutos, damos início à gravação da entrevista número 3, através da plataforma digital Zoom, com Lula Vanderlei, médico psiquiatra do CAPS Severino dos Santos, Espaço Aberto ao Tempo, cujo depoimento integrará o acervo de história oral do Instituto Municipal Nise da Silveira, conforme autorizações previamente assinadas pelo entrevistado. Esta entrevista será conduzida por mim, Ariadne de Moura Mendes, psicóloga, coordenadora do Ponto de Cultura Loucura Suburbana e do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, e com os apoios de Gisela Janerini, psicóloga, assessora da Direção-Geral do Instituto Municipal Nise da Silveira, por Daniele Ribeiro, historiadora, coordenadora do Centro de Memória do Instituto Municipal Nise da Silveira, por Pamela Pérez, psicóloga e fotógrafa do Núcleo de Articulação e Intervenção Cultural do Instituto Municipal Nise da Silveira, e por Thaís Tawane, designer gráfica do Ponto de Cultura Loucura Suburbana. Lula Vanderlei, é um imenso prazer receber você aqui para termos o seu depoimento para a história do Instituto Municipal Nise da Silveira. Então, eu gostaria de começar, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de começar a pedir para você nos contar a sua trajetória de vida e formação profissional e como que começou a sua história no Centro Psiquiátrico Pedro II, atual Instituto Municipal Nise da Silveira. Quando a gente chega a uma certa idade, eu cheguei a 70 anos, você não recorda fatos, você já começa a interpretá-los, né? Porque são mistérios da sua vida e você começa a desvendar, porque fui para um caminho, não fui para o outro, né? Tal coisa que você está vivendo aquilo ali, você não pensa nisso, mas agora você pensa, né? A minha formação é basicamente de artista em Pernambuco. Fui artista gráfico, mas principalmente na poesia experimental. É uma coisa muito forte no Pernambuco, né? Então, me considero um poeta, né? Poeta experimental. E dessa poesia experimental, eu entrei muito para o audiovisual, do Super 8, e diversas linguagens, né? A linguagem do objeto, diversas linguagens que compõem a possibilidade de você fazer um poema com múltiplas linguagens, múltiplos objetivos. Participei de um movimento muito intenso em Pernambuco, hoje é muito estudado, com a antologia da Pernambucana da década de 70, vai falar do Nuvem 33, né? Que é um movimento muito intenso, que é uma marca de identidade minha, que eu vou utilizar muito na saúde mental. Muito. No 33 não era um grupo, não era um coletivo, era uma reunião de artistas de diversos atores, artista gráfico, artista plástico, músicos, que a gente se reunia para ver se tomava a cidade, que a cidade era completamente tomada por uma cultura oficial. Então a gente criava espetáculos, criava coisas, criava jornais, criava histórias em quadrinhos, criava tudo ali naquele gosto do nível 33. Então, ele era multidisciplinar por natureza. Você não tinha uma linguagem, uma confluência de linguagem. Essa confluência marcou muito minha trajetória na saúde mental. Então, eu deixo o Recife e conheço o Nise praticamente ao acaso, né? E Nise me chama para trabalhar na Casa das Palmeiras. Pura intuição, pura, né? Nada. Eu cheguei lá pedindo para trabalhar na Casa das Palmeiras, assim. Fui bater naquela reunião dela, o vizinho me chamou para ir, eu fui e ele não foi, eu fiquei completamente perdido. Eu estava visitando um primo aqui, né? E aí ela me viu e disse: quem é você? Né? Disse que sou Lula, Pernambuco. E ela me sentindo não à vontade, né? A ditadura militar, você tinha cuidado quando via uma cara nova, né? Eu não sentindo muita vontade, ela
ela tentou me deixar à vontade, recordou Recife comigo, tal. Foi uma coisa muito amistosa. Então, o que eu ia fazer ali? Eu disse que queria estudar. E ela disse, começou o grupo de estudo e ela me fulminou assim com o olhar. Tem um pernambucano aqui que diz que quer muito estudar. Ele vai apresentar os 2 primeiros trabalhos do ano no grupo de estudos. Eu estava numa cidade estranha, estava diante de uma mulher estranha, tendo que estudar assuntos estranhos, né? De passagem, aí eu mergulhar naquelas coisas para apresentar um bom trabalho. Eu disse, por que não? Vou aventurar, né? Eu estava querendo mudar de vida. E, no fim disso tudo, por me cortar a história, ela me chamou para estagiar na Casa das Palmeiras. Eu fui para a Casa das Palmeiras e me encantei. Encantei. Era o que eu queria para reconstruir novamente minha identidade, era um contato com a saúde mental que eu tive em Pernambuco quando estudante de medicina, mas foi muito frustrante, né? Muito frustrante, porque eu consegui passar no meu concurso e me pedi para me retirar do estágio, eu não tinha muito jeito para o troço, né? Em saúde mental, eu tive que sair. Aí me pedi para terminar, enrolando lá, essas coisas todas, mas tinha sido muito frustrante. E a Liz me chama, e a Casa das Palmeiras da década de 70 era um primor, era uma experiência de vida fantástica. Para mim, inaugurar uma coisa nova na minha vida, e era o que eu queria para reconstruir um pouco minha identidade. A minha vida toda foi reconstrução de minha identidade, toda foi reconstrução de minha identidade, por diversos campos, né? Você foi o meu contato com a saúde mental, de maneira mais ampla, tratar de pessoas, aquelas coisas todas. Eu comecei a trabalhar, e era encantador aquela casa na década de 70. Mas eu disse que estava de passagem, eu não ia ficar no Rio de Janeiro, porque eu não tinha como subsistir, né? Eu tinha tirado um grande prêmio de arte plástica, e botei o prêmio no bolso e digo, vou ficar aqui até o dinheiro acabar, né? E eu acho que ele quis investir em mim, quis que eu continuasse, quis que eu assumisse coisas na Casa das Palmeiras. Ela gostava da minha acessibilidade, dizia que era muito propícia ao contato com as pessoas psicóticas, e resolveu dizer assim, olha, tem um concurso que é bolsista da Nissan, né? Trabalhar com a doutora Alice Marques no hospital, né? E à tarde ir para a Casa das Palmeiras. Eu acertei, fiz um concurso, passei, bolsista da Nissan, e foi o primeiro contato com o Nisa Silveira, com bolsista da Nissan. Fui trabalhar no hospital Odilon Galotti, né? Hoje é um prédio abandonado, que faz muito filmes, né? No Odilon Galotti. Um hospital assim, aos modos antigos, perverso. Você chegava de manhã cedo, tinha um cliente com o braço quebrado, não, ele caiu. Não. Aqueles enfermeiros quebraram o braço dele, né? Era um hospital violento, era um hospital que causava mal-estar pela violência. O eletrochoque se usava muito lá, de maneira não científica, discriminada, né? A maior parte daqueles auxiliares de enfermagem eram antigos guardas, então era um clima de violência. Havia uma saudade muito grande na época da comunidade terapêutica do Oswaldo Santos, né? Eles tinham uma saudade muito grande da comunidade terapêutica, ouviam muito falar, mas aquilo já tinha passado e a realidade do hospital é brutal. É brutal. Foi muito gozado, porque a doutora Alice me deu todo apoio. Era uma maneira de eu ganhar um dinheiro e me sustentar aqui, e contorno do trabalho com a Nise. E ela tira férias e sofre um golpe. É retirada do cargo e entra um militar da Marinha, se não me engano, para ser o diretor do hospital. E é muito gozado que a Gina resolveu estagiar comigo lá, né, no Dom Galote. E ele achava que eu e Gina eram irmãos. Ele disse, você diga ao seu irmão que ele tem que se vestir melhor, não pode ser um médico que se veste dessa maneira. Eu ia trabalhar com funcionária japonesa, era toda vontade, tinha um cabelo enorme, tal, e ele
dizia, fala com o seu irmão, mas não é meu irmão, é meu marido. Para ele se vestir melhor, que não dá para trabalhar assim. Era, nessa época, foi a primeira vez que apareceram umas figuras que depois acompanhariam minha vida um bom tempo. Começou a aparecer Benilson por lá, Paula Amarante e algumas outras. Era o início de uma greve, né, da greve da Nissan, era bolsista da Nissan. Era o início de uma greve muito famosa, estudada nos livros, aí, que talvez seja a primeira greve dos serviços públicos, né, naquela época. Os meninos começaram a aparecer lá e me cooptaram a entrar naquilo. Eu disse que eu vinha de Recife, tinha trabalhado com Dom Helder, tinha me exposto muito naquela época lá, e vim aqui, não tinha 6 meses, assim, aqui no Rio, não queria estar na linha de frente, me exposto, mas eticamente eu tinha que me engajar naquilo ali, tinha que ajudar naquela greve, de alguma maneira, ou simplesmente por uma questão de ética, né? Não tinha o mesmo envolvimento que eles tinham. Eu comecei a trabalhar ali naquela greve e dentro de uma postura mais ética, de apoio, né? Era impossível não apoiar aquela greve, né? Já estava no final da ditadura militar, né? Eu sei que eu fui assinar o ponto e não tinha mais pontos para mim. Eu tinha sido expulso. Todos que participaram de alguma forma da greve foram expulsos da bolsa. Fiquei atônito, porque não me avisaram assim, olha, você vai sair. Não. Fui lá assinar o ponto, olha, você não tem mais pontos, você foi expulso daqui. Foi terrível para mim. Eu trabalhava com usina, a casa era pequena, era a minha fonte de renda, eu absolutamente fiquei sem uma fonte de renda no Rio de Janeiro, uma cidade eu achava o Rio de Janeiro uma cidade tão agressiva para quem veio de Olinda, né, que eu tomava um ponto do Rio de Janeiro, que era o Jardim do Humano, para descansar um pouco minha cabeça. Eu ia para o Jardim do Humano descansar um pouco minha cabeça. Né? Porque eu não entendia aquela cidade, aquelas coisas todas. Mas eu criei uma paixão pela Casa das Palmeiras, todo aquele movimento. Nisa era nova, havia pessoas muito bonitas trabalhando na casa. Né? Eu queria aguentar aquilo ali, né? E tentar outros empregos, outras coisas, para ver se fico no Rio de Janeiro e esgotava toda aquela experiência da Casa das Palmeiras. Então, essa é a minha primeira passagem no NISE. Foi de poucos meses, como bolsista da Nissan, e perdi o emprego por causa da greve que é muito conhecida hoje, essa greve. Tal. E foi o meu primeiro contato com algumas pessoas que depois seguiriam minha vida muito de perto, né? Paulo Amarante, Denil, tem outros que eu não me lembro o nome, eu nunca mais vi, mas eram pessoas que depois seriam mais íntimas, mais próximas de mim. Voltei para a Casa das Palmeiras, fiquei pegando bico, né, para ganhar dinheiro, fui médico da Marinha, deu uma confusão também na Marinha, porque ele não admitia que eu fosse trabalhar na sandália japonesa e tinha cabelo grande. E aí o cara disse, não, ele trabalha porque ele é competente, ele trabalha. E eu continuei trabalhando lá, tudo temporariamente, alguns meses, né, na vaga de alguém, para ficar ali na Casa Noria. Aguentei aquilo ali, um pouco de dinheiro, muito pouco dinheiro. Eu tinha ganhado um bom dinheiro com prêmio e desenhei até papel de parede, né, para ver se ganhava dinheiro. Mas me encantando com aquela experiência da Casa das Palmeiras, aquelas coisas todas. Depois eu volto ao NIS outra vez. Acho que alguns anos depois, não sei se 2 ou 3 anos depois, eu volto ao NIS, que a NIS faz uma
projeto, chamado Projeto da Vinsan, um projeto da Cinep, que era um projeto de reestruturação do Museu de Imagem do Paciente. Essa reestruturação era mudança de prédio, organização de acervo, estrutura museológica, tudo, né? E foi outra experiência absolutamente radical na minha vida, porque foi um período que eu conheci Lígia Clark e me envolvi com aquele trabalho dela, com aquela experiência dela. Eu não tinha a menor noção que ela futuramente seria um dos maiores paradigmas, um novo paradigma da arte mundial, né? Para mim, eu era um menino, conhecia aquilo, e ela investiu também, como diz, investiu muito em mim, né? Começou queria que eu trabalhasse com ela, aquelas coisas todas, né? E assim, Lígia dizia assim, você entende essa linguagem, Lígia querendo alguém que pudesse compartilhar tudo aquilo que ninguém entendia. Ela achava que eu entendia, talvez sensorialmente, né? E eu não entendia porra nenhuma, achava aquilo ali complicado. Mas deu sorte de que Nise chamou para trabalhar no projeto da FINEP, voltando do exílio, sem dinheiro, eles colocam ele para ganhar dinheiro, Mário Pedrosa. E Mário Pedrosa era a origem do pensamento que vai bater em Lígia Clark, né? Então eu tinha aqueles 2 fios da meada, né, que de uma felicidade assim encantadora para mim. Você trabalhar ao mesmo tempo com Lígia Clark e Mário Pedrosa, ter contato com os dois. E eu cheguei a ter um momento maravilhoso, é que eu que ficava de levar o dinheiro do pagamento na casa do Mário. E era um dia muito especial para mim, porque ele sentava naquela cadeira de balanço e a gente conversava sobre arte. Era uma coisa muito rica para mim, né? Ele tentando me explicar o Jacques, tentando me explicar aquilo tudo. E eu fui descobrindo uma pessoa que marcou minha vida para sempre. Para vocês entenderem, o Mário Pedrosa, ele é um estudioso do Brasil, como Roberto Freire, como Sérgio Buarque de Holanda, sendo que ele não foi universitário, ele não deu aula, né? E todas as ações dele eram leituras do Brasil e movimentos. Por exemplo, ele faz uma leitura na greve do ABC, né, naquela época, chama Lula e diz: cria um partido. Né? Quer dizer, o PT era a ideia de Mário fazia leituras do Brasil e inseria ideias. Né? Mas era um estudioso também, além de política, era um estudioso também de arte. Ele fez uma nova concepção de expressão. A concepção que a gente tinha de expressão a partir do modernismo era um plano imaginário, uma tela, um balé, uma coisa como se fosse um plano imaginário, em que o artista criava interiormente as coisas e projetava ali, né? Naquele plano imaginário, dava forma, né? Esse da forma, de qualquer forma, era o seu eu em relação com o mundo através da cultura, né? Tinha essa ligação entre o plano e o eu do artista, né? Mas achava aquilo muito pobre explicar a expressão disso. Ele achava que a expressão era uma coisa muito maior, né? E ele achava que expressar e perceber estavam ligados, né? Expressar e perceber, né? E que quando o artista ele através de suas emoções ele ordena e coloca naquela forma, né? Aquela forma tem suas leis próprias, expressões próprias que não dependem do artista. E que o artista é obrigado a perceber. O artista é obrigado a perceber e é obrigado a interagir. Então, cria uma fita de Moebius entre a arte e o artista. Né? Essa fita de Moebius entre a arte e o artista
é a mesma fita de Moebius entre a arte e o espectador. Então, todo artista é espectador de sua obra. Todo espectador é artista da obra alheia. Né? Porque tudo se move. E, além disso, tudo se move. Nada é estático, tudo é dinâmico. E o objeto de arte era autônomo. Né? Ele disse que isso seria o cerne do conhecimento humano. Né? O conhecimento humano parte dessa maneira de perceber. Sendo que na ciência isso vai ser camadas e camadas, vai afastando. Ela mostrava isso com maior clareza. E assim, e o que mais impressiona é que Mário tirou isso olhando esquizofrênico trabalhar. Né? No Museu de Imagem do Consciente, na década de 40. Né? Ele tira essas ideias olhando a percepção do esquizofrênico, a percepção do Fernando, do Anísio, tá? Aquilo que a gente considerava doentia, a percepção dele, delirante, ele dizia que não. Aquilo está no cerne do conhecimento humano. Ele universaliza a percepção como se fosse da natureza humana de uma maneira geral. Né? E tenta até, antes de Foucault, escrever a história da loucura por esse ponto de vista. Né? 2 anos antes de Foucault lançar a obra. Então, eu mergulhei nesse tipo de conhecimento, né? Ao mesmo tempo que Lígia Clark radicaliza esse pensamento maravilhoso, porque, pelo esse pensamento maravilhoso, a arte tanto fala como escuta. E Lígia Clark privilegia a arte como escuta. A arte como escuta. Então, ele elimina a visualidade, transforma em sensorialidade, a percepção ser direta. Né? E eu, encantado nisso tudo, me afastei completamente da saúde mental. Queria mais trabalhar com tratamento de alguém. Aquilo era a Casa das Palmeiras, eu não conseguia ali no Nive, no museu, fazer essas coisas. Eu estava encantado com aquele mundo novo que estava nascendo ali para mim. Né? Me afastei, e que criou um conflito comigo muito grande. Ele começou a me bater muito, porque ela investiu muito em mim, nas Palmeiras, e eu me afastava completamente da saúde mental. Não tinha saco de trabalhar com a saúde mental. Quando você fala que se afasta da saúde mental, você afastou do contato direto com a clientela? Com a clínica, né? Uhum. Com a clínica. Mas você estava no museu esse tempo todo. Estava no museu. Eu preenchia as coisas com um outro movimento muito interessante, é que chega no Museu do Nascimento, Ingrid Beck, uma fabulosa restauradora de arte, e Norma Pellegrini, também fabulosa restauradora de arte. Eu me encantei com aquele mundo de museologia, né? E me tornei assim, um ajudante de Ingrid, ia para a casa dela, aprender a restaurar a obra de arte, né? E ajudar aquela restauração no museu. Aquele mundo marcou até hoje, assim como marcou Júnior, né? O Lípides, né? Hoje terminou nesse mundo. A passagem de Norma foi muito forte para a gente. Né? Então, aquele contato com a Pedrosa ali, na ida na casa dele, o contato com o Luiz, a coisa de melodia, me afastava completamente o prazer de atender pessoas. Começaram a desenvolver uma atividade intelectual, de conhecimento. Mas nessa época eu tive outra construção de identidade muito forte. A vida toda minha foi construir identidade, né? Tentar saber quem sou, o que faço. Né? Eu tive um insight muito interessante na minha vida que marcou o resto da vida. É que o Mari e Nise estavam fazendo um livro, né? Era o livro da Funarte, livro dos museus, e eles dois ficavam escolhendo imagem, fazendo textos, e tal. Né? E quem ajudava ele era Márcio Doctor,
hoje um crítico de arte conhecido, né? E o Lula Mello, sua favorita da Nise, né? Para lidar com aquela coisa das imagens. Né? Eu era um garoto ali, né? No começo do projeto da FIEP. E entrei na sala e eles dois estavam trabalhando, mas Lula não foi, nem Márcio Lopes foi. E assim, não tem tu, vai tu mesmo, Lula. Eles me chamavam de Lulinha. Lulinha, me ajuda aqui. E eu fui ajudar aqueles dois, né? Me casa um copo d'água, eu ia buscar um copo d'água. Segura aqui a pintura para ver melhor, segurava. Olha a minha bengala, ia aprofundando a bengala. Eu, naquela movimentação, né? O Mário teve uma ideia e me envolveu. É que ele não gostava de umas pinturas que ele escolhia do ponto de vista simbólico. Poderia ter o mesmo ponto de vista simbólico, mas era de uma expressividade melhor, artisticamente melhor. Então, ele roubava pintura. Não, ele me apontava pintura, eu roubava pintura, passava para debaixo da mesa, ele pegava, escolhia outra, passava para mim, né? Eu era mais ágil do que ele, já quase 90 anos, e eu colocava a pintura lá sem que Nils percebesse. Nils passava lá e para cá e a gente, por debaixo da mesa, trocando pintura. Eu me divertia muito com aquilo, né? Tudo silêncio, nada tivesse acontecido, a gente ia trocando a pintura. E, nesse momento, entra uma jornalista e disse, Mari Nise, queria uma entrevista sobre o livro. Né? Sempre digo que quando ela diz Mari e Nise, ela não me vê, né? Eu sou absolutamente transparente. Né? Ali. Mas quando ela diz Mari e Nise, eu estava linguisticamente presente, importantíssimo na fala dela. Ela disse Mari e Nise, eu tinha me tornado E, uma conjunção gramatical. Né? Uma conjunção gramatical não é apenas que liga Mari e Nise, que liga a arte à cultura, que liga essa clínica à arte, que liga a saúde mental à cultura, é uma não afirmação de ser. Eu tive certeza ali que eu nunca poderia dizer que eu sou um artista, nem nunca poderia dizer que sou um terapeuta. Eu era uma pessoa em trânsito. Né? Esse trânsito do não ser era a postura que eu ia ter de agora em diante na minha vida, trabalhando com saúde mental, criando coisas, sempre nessa visão da não afirmação de ser. Né? Porque a não afirmação de ser me ajudava a construir uma identidade própria, né? No qual eu, nessa identidade própria, tentaria um trabalho novo. Eu descobri naquele período. Esse foi um período muito rico, aquele período da FINEP, descobertas minhas, ao mesmo tempo que tinha um conflito muito grande com isso, porque eu tinha abandonado, praticamente. Abandonei a Casa das Palmeiras, abandonei essa coisa clínica, abandonei tudo, né? Mas estava construindo alguma coisa maior. Né? Lula, qual era a sua idade nesse tempo? Eu acho que 27, 28 anos, por aí. Né? Eu achei muito interessante você falar na palavra em trânsito. Como foi a transição do museu para outros locais do Instituto? Né? Como é que você fez essa passagem, essa transição? E quando foi? Mas se você ainda precisa falar mais dessa sua estadia no museu, nesse seu não, são vontade. marcantes na minha vida, principalmente pela descoberta fora da Lígia Clark e meu contato com o Mário Pedrosa. E era uma segunda revolução na minha vida. A primeira foi Nise, com a Casa da Sombria, a segunda revolução da minha vida. E o projeto Veneta acabou. A Nise recebeu um prêmio, uma comenda aí do governo federal, e ela faz uma exigência que só receba uma comenda. Ela preocupada com o museu estava esvaziando o pessoal,
se fosse contratado uma equipe para trabalhar no museu. E eu fazia parte dessa equipe, né? Então, eu estava na equipe, passei a ser um funcionário, né? Um funcionário ali do museu. Nessa coisa de funcionário do museu, eu estava trabalhando, ainda muito conflito com a mesa, porque eu não conseguia engrenar um trabalho clínico ali no museu, aquelas coisas. Foi quando algumas figuras da greve da Nissan começaram a aparecer lá. Começou a aparecer Paulo Amarante, começou a aparecer Benil. Então, hoje, famosos professores, né, intelectuais brilhantes, professores da universidade, que formavam um grupo e deixaram as universidades, a coisa acadêmica, e tomaram um campo de trabalho. Eu achei isso fascinante, tomaram um campo de trabalho para desenvolver, muito capitaneado pelo professor Jurandir. Veio com o intuito de pegar aquilo ali e fazer um campo de pesquisa, de trabalho, né, de inovação. A partir daquela saída da ditadura militar e a euforia de construir alguma coisa, né? E veio aquele pessoal todo ali. E eu comecei a ver com curiosidade tudo aquilo. A minha timidez era patológica. Eu, para me aproximar era muito difícil, mas eu consegui me aproximar ali, né, daquele pessoal e comecei a me sentir à vontade, porque estava tudo muito alegre, era um período muito rico, muito alegre. E eu comecei a sair do museu para entrar em contato com o mix da saúde de maneira geral, né? Ou mais ainda, com a saúde mental de maneira geral. Né? Eu não tinha essa visão, eu tinha visão particular da Guerra das Palmeiras, ali para dentro, né? Eu comecei a ver, né, a existência de manicômio, a dificuldade que a gente tinha que lidar com esses lugares, como a cavalo, essas discussões começou a permear aquilo ali, eu comecei a me envolver. Né? Eu tinha que oferecer, eu tinha duas coisas interessantes para oferecer. A minha experiência com Luiz Jacquard e a minha experiência com Lise. Né? Eu podia oferecer a eles essas experiências. Né? E eu me lembro que eu contando as minhas experiências com a obra de Luiz Jacquard e o sofrimento humano, que eu fazia num ateliê que eu tinha na Tijuca, o pessoal ficou muito interessado, né? O Jurandir ficou muito visivelmente interessado. Né? E surgiu um impasse de uma senhora, e um caso gravíssimo, começou a se discutir lá na Silveira, ela batendo no filho, blasfema de Deus pela vida que leva, e tem a sensação que Deus tampou todas as vísceras dela. Então, tampado todas as vísceras, ela estava condenada à morte, então não podia comer. Uma anorexia delirante, e ela foi perdendo peso. O Jurandir juntou uma equipe grande para ver se resgata aquela mulher. Ela foi para o hospital clínico, e ele faz a proposta de eu ter essa visão com os objetos de Lise, daquele sofrimento. Né? Eu não tive coragem. Para mim era muita coisa para mim. Né? Eu não tinha experiência nenhuma. Era difícil engajar com aquilo ali. E aí fiquei com medo de entrar, né? Porque a equipe era grande, era Marco Antônio Brasil com as suas medicações, era eu com esse trabalho de corpo, o Jurandir com um trabalho de linguagem, era outro uma psicoterapia, era uma equipe grande, com múltiplas abordagens para ver se resgata aquela mulher. A minha era essa coisa de corpo, através dos objetos relacionados na Lígia. Eu recolhei, em dúvida, e levei um esporro do Jurandir, assim, de gelar a minha alma. Né? Eu não gostaria de viver, nem de recordar. Ele diz assim, você pensa na vida, você tem uma técnica que pode dar certo, e recusas em fazer em pessoas tão miseráveis, né? Tão sem esperança. Botou para lascar, rapaz. Botou para lascar. Eu aí
voltei, juntei todas as coragens que tinha e fiz um trabalho que foi muito significativo, né? Você pode dizer assim, você tem uma abordagem múltipla dessa, pode dizer, não, foi uma medicação do Marco Antônio Lazer que salvar, foi não sei o que tal. Mas cada um tem um caminho, e o meu foi nítido. Ela teve uma experiência construtiva com aqueles objetos muito forte, né? E aquilo encantou as pessoas, né? Era uma coisa absolutamente nova, né? E fui convidado a me engajar mais, né, naquilo tudo. Lula, uma pergunta. Essa experiência toda se deu no Hospital Gustavo Riedel? No Hospital Gustavo Riedel, é isso aí. Na proteção do Galote, no Hospital Gustavo Riedel. E para fazer um hospital modelo, uma coisa modelo, assim e tal. E ela era uma cliente do Hospital Gustavo Riedel. Mas eu trabalhei no museu. Nessa época eu criei uma equipezinha no museu muito legal, de Curter, tinha Marli, uma estagiária, tem outra menina estagiária. E comecei a voltar a interessar-se novamente pela clínica, por tratar de pessoas. E assim, fui muito bem recebido pelas pessoas. Essa experiência ficou citada essas vezes, né? Como uma experiência corajosa. Comecei a me colocar, meu timidez era muito grande, eu comecei a me colocar ali como uma pessoa que tinha alguma coisa de novo para oferecer, para pensar. A experiência com aquelas oficinas da NIF também foi muito forte, eu podia oferecer aquilo ali e tal. Nessa época, teve não digo uma festinha, mas alguma coisa festiva no hospital infantil, né? E estava todo mundo lá, eu já estava me engajando ali com o pessoal. E o Benildo chegou para mim, sabendo do Benildo Pernambucano, sabendo que eu trabalhei muito em imprensa em Pernambuco, e disse: Lula, faz um jornal aqui para a gente. Então, um jornal a gente não só a informação, uma coisa curta, a gente brinca, e cria um clima legal entre a gente e tal, né? Essa época eu ia muito a São Paulo, e eu tinha alguns amigos. Havia um movimento de arte em São Paulo, que para mim era encantador, que era o Lira Paulistana, né, que era um teatro, onde tinha uma vanguarda paulista, toda se apresentava ali, e eu tinha uns amigos ali naquele movimento do Lira. E eu gostava de ir para São Paulo para ver, eu lembro, ver a Rico Barnabé, eu via aquele pessoal todo, né? E também a Assunção, novinho ali. E conheci Tom Zé, né? Ali, né, no Ilha Paulistana, eu ia muito lá e me encantava com um grupo chamado Língua de Garfo. Era um grupo musical humorístico, sátiro, muito forte, chamado Língua de Garfo. E eu disse, vou fazer um jornal em homenagem ao Língua de Garfo. E pôs o nome Língua de Garfo. O nome do Garfo, né? Eu não tinha experiência em si de humor, eu nunca desenhei para o humor. Eu desenhei muito em Pernambuco, em ilustrações, mas o humor chega a substituir um humorista, mas não era muito a minha, não. Mas eu tinha uma cultura muito forte disso, uma cultura ampla de leitura, de conhecimento do quadrinho e tal. E aí eu peguei um quadrinista americano da década de 50, chamado Al Capp, que me encantava, e os quadrinhos dele eram um chicanismo. Ele criava um monte de personagens, né? Aquelas personagens eram muito engraçadas, no qual ele satirizava a vida americana, os preconceitos aos negros, às mulheres, tudo, né? Eu me encantava muito com aquela profusão de personagens que o Capo criava e que usava um com o outro. Tal. Eu me encantava muito também com um tunisiano que morava pequeno na França, chamado Volinsky, porque o Volinsky era uma das paixões da minha vida, porque ele não tinha censura, né? Não tinha o mecanismo da censura. Quando ele ia fazer humor, fudeu. Né? Tanto é que ele morre por causa disso. Né? Ele morre naquele atentado, já velhinho, já perto de 90 anos, ele morre naquele atentado que os muçulmanos fizeram pelo Shah de Maomé. Né? Mas ele não tinha censura, faziam qualquer coisa
o humor é fundamental, né? E eu peguei aquele, o Galco também, um paulista, que tem aquele humor de última página, você não entende, chega na última página, desvenda. São coisas que da minha, de uma cultura que eu tinha de história em quadrinhos, que fui reunindo e fiz um jornal Língua do Gato, que foi muito famoso naquela época, extremamente famoso, todo mundo esperava o Língua do Gato sair e tal, né? E hoje, com a pandemia, eu peguei aquele livro, eu tentei restaurar. Você escaneia, tira o amarelo, né? Tentei restaurar tudo aquilo ali. E me espantei, cara. Eu me espantei. É muito bom o livro do Carlos. Eu não sabia que fazia um negócio tão bom. E deu muita confusão o livro do Carlos. Deu muita confusão, porque criava briga. Então você faz humor com uma pessoa, o resto todo ri daquela pessoa, a pessoa fica puta, né? Eu me lembro que eu tinha uma página do Livro do Capo chamada, eu satirizava o hospital infantil, né, que eu achava um horror, né, que é Histórias Alegres para Crianças Mórbidas. Né? Eram histórias alegres para crianças mórbidas, eu contava histórias infantis, né, de maneira grotesca, ali, do hospício. Né? Eu me lembro que eu contei a história da Alice, que era uma menina ali do Meia, que vivia na rua, vivia nas ruas, que por não ter nada que fazer, ela começou a delirar. Né? E nisso ela viu um coelho branco, com um relógio de ponto enorme. Era o coelho de mar, reclamando que as pessoas chegam tarde. O coelho entra numa toca e ali, sem saber o que fazer na vida, entra pelaquela toca. Né? E ela escolhe uma toca que nem Tatuína, que é a toca de psiquiatria, que você entra e não sai. Aí eu conto a história de Alice, todo no hospício, era muito, é um humor muito fino. Toda a história de Alice, no País da Maravilha, era no país do hospício, né? A violência, aquela tudo, tal. E eu me lembro que deu muito problema, porque o Jacques Sampaio, veio trabalhar conosco, depois ele foi muito famoso na reforma psiquiátrica, do início, o Jacques Sampaio trabalhava conosco, e ele fez um trabalho que ele considerava um trabalho intelectual maior naquela época, um manual de normas e rotinas. Isso aí. Como o funcionário, né, ia trabalhar. E quase que o manual de normas e rotinas já era feito no Ministério da Saúde, né, como referência. E eu achava um horror o manual de normas e rotinas para mim, um horror. E aí coloquei o manual de normas e rotinas como patrocinador de Histórias Alegres para Crianças Mórbidas. E assim, tem uma noiva, um noivo lendo um livro, essa é a Bíblia, né? Aí eu coloquei o balãozinho, né? Amor, você não acha que está na hora de deixar a camisinha e usar o manual de normas e rotinas do Dr. Jacques Sampaio? Aí ele viu, o manual de normas e rotinas do Dr. Jacques Sampaio apresenta, né? História da Alegre para criança nova. Cara, todo mundo riu, adoidado, né? Eu estou em casa e Jacques liga, quer uma carona? Carona? Eu estou fodido, né? Vai meter o pão em mim, né? É uma carona, Lula? Ele nunca me ofereceu carona. Passou lá em casa, eu entrei no carro e o filho dele está atrás, né? E ele começou a me amalhar. Você brincou com uma produção intelectual séria, não sei o quê. Tá? E eu comecei a ficar incomodado. Hoje está se tornando tudo tanto violenta. Quando o filho dele me salvou, o filho dele bateu na minha costa e disse, Lula, não liga não. Ontem à noite ele já riu tanto com isso. Aí avacalhou tudo aquilo ali. Mas era assim, eu me lembro que eu tinha ao modo de Alcatra, criava um personagem, tinha, né, você fazendo humor, você capta o âmago das pessoas com facilidade enorme. E eu olhando Benilton ali, disse, vou fazer um personagem que é o pastor Benilton Bezerra, fazendo orações à profissão. Cada número, Benilton falava de uma profissão. E aí o pessoal da terapia ocupacional me botou para responder o processo, que teve uma vez que o pastor Benilton Bezerra falou das terapeutas ocupacionais.
O Refito me mandou me chamar, cara. Tem uma muito gozada, e deu muita confusão, era o pessoal da assistente social, né? A oração do Benilton, ele dizia que se Jesus, no Horto das Oliveiras, chorando lágrimas de sangue, tivesse a ajuda de um assistente social. Aí aparece a assistente social, eu sou nova assistente social do território, né? Saber o que está acontecendo. Eu sei que no final ela manda um recado para Maria e José, né? Retira essa ideia dele que é filho de Deus, que isso é loucura, né? Acaba com aquela vida mundana de andar com os amigos na rua, que bota ele para trabalhar na oficina do pai, que o tempo na Galileia era difícil, né? Aí o Benito diz no final, se tivéssemos a ajuda das assistentes sociais, o mundo seria outro, o mundo seria completamente outro. Aí eu fazia esse humor, muito gostoso, mas criou brigas, criou confusão. Animou muito aquele hospital também, né? Animou, porque todo mundo ficava esperando. Exato. Eu tinha E Lula? um personagem que eu achava fascinante, que era o Titio Olho Torto. Ele levava o sobrinho a passear. Cada número, o Titio Olho Torto era alguém, cada número, o sobrinho era alguém. O Titio Olho Torto foi o Jacques, levando o Ricardo Aquino para passear. Então, ele ia para um lugar, por exemplo, ele foi para o zoológico, mostrar o zoológico e entra no livro da Silveira e mostra o zoológico no livro da Silveira. O cara que ficou como gorila ficou puto, né? E me encampou na sala e disse, Lula, eu ia lhe dar uma porrada. Passou as 24 horas, minha mulher me convenceu a não. Era essa tensão, mas dinamizou muito daquela ali. E me ajudou a vencer minha timidez, a me colocar naquelas pessoas. Né? Quanto tempo durou o Língua de Trapo? Você começou a fazê-lo no museu, mas isso já depois você já foi para outras unidades e ele continuou, não foi isso? Até o fim do Pedro Monteiro. Quando o Pedro Monteiro saiu, eu faço talvez a tira mais bela, mais bonita, que é a minha mão desenhando, desenhando o Titio Olho Torto e dizendo que não há mais sentido fazer aquilo, né? Não há mais sentido, o tempo mudou, as pessoas saíram, muitas delas foram expulsas pela atual direção. Então, Lula, eu queria te pedir para falar desse período e também para falar da criação da Enfermaria de Portas Abertas, da EPA, né? Você estava falando dessa transição. E eu disse, não, você não vai morrer, né? Você está na visão crítica e agora eu tenho que ter sobre tudo aquilo ali. Né? Você é a visão crítica que eu tenho que ter, porque eu tinha uma visão crítica. E aí eu me senti só com a saída daquele pessoal. Eu não fui não fui mandado para a colônia, não perdi emprego, nada. Me senti só. E não podendo mais recuar. Eu não podia mais recuar. Né? E agora eu queria ir à frente com aquela experiência maior de saúde mental. Né? Eu não tenho novidade. E exercitando aquela visão crítica. Crítica. Eu cheguei um dia a trabalhar no museu e tinha um documento dizendo que a partir da manhã eu estava desligado do museu e eu era ligado à diretoria. Rapaz, aquilo foi um choque para mim terrível. Porque eu não conhecia outro ambiente, a não ser aquelas coisas da missa. Conhecia através daqueles movimentos meninos, mas nunca tinha trabalhado fora ali das coisas da missa, porque eu me sentia protegido. Aí, subitamente, eu tenho que me apresentar à diretoria, que eu não trabalhava mais no museu. Me apresentei e o cara colocou em impasse. Não vendo aonde você vai trabalhar, porque ninguém me queria. Se ninguém me queria, eu ficava ligado ao gabinete. Assinava o ponto e ficava nas alamedas ali. Eu comecei a ter placas de
no corpo, né? Uma coisa psicossomática, que a tensão era muito grande para mim. Né? Eu não queria perder meu emprego, mas sair de museu assim, com uma violência muito grande. Aí, naquele impasse de ninguém me querer, a diretora do Gustavo Rídio, uma senhora que depois tornou-se muito minha amiga, Julieta, que trabalhou no EAT muito tempo, morreu até recentemente, propôs a Pedro Monteiro que me aceitaria. Eu cheguei, me apresentei a ela no Gustavo Rídio. E ela me disse assim, eu quero você aqui para você ser supervisor dos terapeutas ocupacionais. Supervisor dos terapeutas ocupacionais. Eu estava tão paranoico naquela época, tão paranoico, era uma época de tanto sofrimento, que eu disse assim, isso é uma maneira de me isolar. Eu ficava completamente isolado. Eu não quero isso. Aí eu cheguei para ela e disse, não, soltei uma gravata, né? Não quero ser supervisor, eu quero trabalhar como qualquer um funcionário. E ela aí ficou perplexa do não aceitar o cargo. E disse, tem uma enfermaria aqui, que a pessoa vai sair, a médica, ela é Inês Catão, hoje uma psicanalista famosa de tratamento de autismo, ela vai sair e você ocupa o lugar dela. Eu cheguei e fui ocupar o lugar da Inês Catão. No primeiro dia, fui recebido pela equipe e a Roseli diz uma frase que marcou. Lula, a gente está contente que você vem para cá, que eu tenho certeza que você não vai atrapalhar a gente. Pô, não vou atrapalhar, pelo menos, né? Porque eles queriam ainda aquele restígio de pensamento ali que o Jurandir passou para eles naquela supervisão, eles não queriam perder aquilo. E tinham medo que viesse um médico que acabasse com tudo aquilo ali. Aí eu estava contente que eu não ia atrapalhar aquilo tudo. E aí eu comecei a me engajar naquilo ali, né? E fazer algumas transformações devagar daquilo ali. Uma das transformações mais lindas que a gente fez no começo era que as pessoas vinham do ponto-socorro. E vinham do ponto-socorro, foram amarradas, foram muitas vezes sequestradas em suas casas. Tal. Então, eles vinham, e naquela época mesmo, do Benil, do Jurandir, do Gustavo Rídio, eles faziam um grupo de recepções, onde fazia-se uma leitura psicopatológica do sujeito. Eu disse, acaba-se com a leitura psicopatológica. Não vamos fazer leitura nenhuma psicopatológica. Vamos receber o cara com um café. Né? De manhã, ele toma um café da manhã com a gente e ele não é obrigado a falar de sua doença, ele fala de sua vida. Aí uns falavam do emprego que tinha, aquela coisa. A partir dali, a gente estruturava o tratamento. Mas eu tive um impacto muito grande, uma coisa muito boa, foi que ter encontrado a Carmen, que era uma pessoa que trabalhava lá, e que eu tive uma certa afinidade de trabalho. Né? Eu diria até que a Carmen Lúcia tem uma importância no EAD tão grande ou maior do que a minha. Né? Porque foi a parceria que eu fiz com ela que possibilitou a gente mudar aquilo ali. Né? E a gente fez algumas coisas assim, que eu olho hoje e digo, não é possível que eu tive coragem de fazer aquilo ali. Né? Uma delas era a psiquiatria por fatos. Por fatos era uma coisa muito interessante. Eu, quando ia trabalhar quadra, eu chorava um pouco. Né? Porque, cara, era uma punição muito terrível de trabalhar no hospício. Né? Eu que tinha uma coisa de artista, trabalhando naquele hospício terrível, fechado, era 70 pessoas com as portas fechadas naquelas enfermarias. Né?
Todo dia eu chorava um pouco, entrava. Todo dia eu chorava um pouco. E entrava. Aí quando eu comecei a fazer uma equipe única, comecei as pessoas me circular em torno de mim, na Carme, a gente pensar um pouco a instituição. A primeira coisa que a gente fez é vamos fazer uma psiquiatria por fatos. Você cria um fato e que você não pode recuar. Né? Por exemplo, nenhuma porta deve ser fechada. É o fato. Mas se vira caos, se vira. Mas a porta não deve ser fechada. Esse é o fato. Né? Nenhuma violência deve ser feita com o cliente. Não se podia amarrar, não se podia dar medicação a pulso, não se fazer qualquer tipo de violência com o cliente. Esse é o fato. Agora, como você fazer isso, muitas vezes o cliente está num tumulto de emoções, te vira. Depende da sua criatividade, cria coisas. Né? Essa psiquiatria, por fato, foi muito relevante, porque tinha a famosa cena de que eu quebrava as portas da enfermaria. Eu quebrava as portas da enfermaria, realmente. Eu tinha uma chave de fenda, um martelo, e alguns clientes, eu me lembro muito Severino, faziam um anteparo para ninguém me ver, e eu quebrava as fechaduras para a porta não ficar fechada. Né? E eu me lembro que Severino tinha uma risada muito frouxa, né? Em plena quebrada de fechadura, todo mundo na atenção e dava uma gargalhada. Aí denunciava tudo. A gente que trocasse a fechadura, que tinha que comprar outra, as portas permaneciam sempre abertas. Né? Eu usava uma tesoura para cortar todas as pessoas que estavam amarradas. Os enfermeiros amarravam à noite, chegavam de manhã, eu cortava tudinho com a tesoura, né? Porque o fato é que não podia haver uma violência com os clientes. Isso criou um rebuliço lá na enfermaria e o Hospital Gustavo Lima, como um todo, fez uma abaixo-assinado para eu sair, dizendo que não entendia os meus métodos de tratamento. Eles eram um abaixo-assinado. Né? E o diretor, que era um sujeito Pedro Monteiro, era um conservador nato, me recebeu e disse: Lula, há um abaixo-assinado para lhe tirar daqui. Eu disse: eu tive conhecimento disso, desse abaixo-assinado, mas o que é que eu posso fazer? Ele diz assim: diz que você quebra as portas da enfermaria para ser aberta, que você desautoriza as pessoas a agir, desautoriza a violência. Né? Eu nem faço isso tudo. E ele disse: você se responsabiliza sobre isso? E eu digo: se eu faço, eu me responsabilizo. Ele aí rasgou na minha frente o abaixo-assinado e disse: se acontecer alguma coisa, você é responsável. Mas você permanece. Né? Lula, aproveitando essa sua permanência, para a história é muito importante que a gente saiba mais alguns detalhes sobre essa enfermaria, que ficou conhecida como a Enfermaria de Portas Abertas, né? EPA. Se você puder falar um pouco mais dessa equipe, se você acrescentaria mais pessoas nessa equipe, e como é essa clientela que era atendida, era uma enfermaria masculina, feminina, quais eram as características dessa enfermaria? Esse clima, né, que você está descrevendo na instituição, para que as pessoas possam entender melhor, você falou de pessoas que foram embora, né? Jurandir não estava mais. Como é que era isso? Né? E você teve, nesse momento, do diretor, que era uma pessoa conservadora, como você falou, né? Esse apoio, na verdade, né? Essa autonomia. Como é que você fala disso, né? Desse contexto todo, e como é que a EPA conseguiu sobreviver? A punição em si foi muito violenta para mim, né? Mas me sacudiu no fogo. Né? Eu tinha que agir. Eu não contava mais com aquelas amizades, não contava mais com aquele pessoal que tinha um saber maior do que eu. Eu tinha que agir com o que eu tinha. Né? Até que eu tinha. E naquela época, Ariadne, por exemplo, uma das coisas mais revolucionárias que a gente fez naquela época foi inverter as coisas. O Gabriel diz que eu não sou um anarquista, tenho alma anarquista, né? Que é diferente de ser um anarquista.
A minha alma é anarquista. E eu comecei a inverter muitos paradigmas daquela época. Por exemplo, assim, se tinha a ideia de que o hospício era um lugar a ser acabado, né? Porque ele é que fazia o gesto ser manicomial. Eu disse, não é isso. O gesto manicomial é que faz o hospício. Se eu mudar todo o gesto em relação àquele espaço, o espaço por si só acaba. Sempre se tinha de que você, para tratar de uma pessoa em crise, você primeiro medicava para poder entrar em contato com ela. Então, primeiro era o médico que vinha medicar e depois as pessoas entravam em contato com ela. Eu disse, não, isso tem que ser invertido. A gente primeiro estabelece uma comunicação com ela, para depois medicar. E quando você começa a estabelecer uma comunicação com uma pessoa em tumulto de emoções, um mundo novo se abre de percepção. Eu fiz uma inversão mais forte ainda. No lugar de entrar no psiquismo e dele chegar ao corpo, eu ia pelo corpo chegar ao psiquismo. Era uma inversão grande, mas a minha abria a percepção de muita coisa. Trouxe a Odilícia Kerk ali para dentro e ela foi uma ponta de lança para entender aqueles clientes, entrar no corpo fragmentado daquelas pessoas para entender seu psiquismo. E aquilo foi fundamental para eu renovar e ver aqueles clientes de uma maneira diferente e tal. Eu comecei a fazer uma série de inversões que normalmente era aceita a ser diferente dentro do espaço. Isso é que foi a marca do espaço aberto-tempo, essas inversões. Tem uma coisa muito, muito interessante que eu pensei em inverter naquela época. Porque você diz assim, o que pede a mim como artista para fazer? Que eu retire você de um cotidiano massacrante. Através da arte. O que pede a mim como terapeuta? Bote o cara nesse cotidiano massacrante. O inverso, não pode ser. Eu tenho que criar lugares híbridos. Esses lugares híbridos em que a gente não retire o sujeito de uma realidade para forçar a colocar em outra, e não vá de uma realidade para outra. São lugares que a gente hibridiza as experiências, e é isso que eu chamei de espaço aberto ao tempo. Que era o trânsito entre a arte e o cotidiano. Então, são coisas que eu fui experimentando ali. Esse lugar eu chamei de espaço aberto ao tempo, e o Luiz Carlos, que é um cliente, tinha colocado o nome de enfermaria de portas arrombadas, porque a gente arrombava as portas. E aí o pessoal disse, não, vou arrombar na enfermaria de portas abertas. Mas eu nunca aceitei esse nome, porque era um nome transitório, enquanto não achava um nome. Uhum. Até que eu, lendo um poema de João Cabral, tive o insight de colocar o nome espaço aberto ao tempo. Nessa época, eu sempre digo que o espaço aberto ao tempo não foi feito por mim. Eu acho que Denise, Tonini e Carmen foram fundamentais para desbravar as coisas. Mas nessa época chegaram pessoas importantíssimas que deram contribuições muito grandes ao espaço aberto ao tempo. A Dedimar, da Oliveira, Cristina Macedo, a Esther, são pessoas que foram se chegando ali. Muitas delas pessoas que, daquelas coisas políticas, foram bater longe, daí eu trouxe de volta, digo, olha, quer vir para cá? Vem, é um asilo, E as pessoas vinham para um asilo, e foram pessoas que
supriram certas coisas, deficiências minhas e de Carmen. A gente era muito do sensível, né, da sensibilidade, e deram uma forma institucional, ajudaram a criar a instituição como um todo, né? Que eu nunca conto a história do Espaço Aberto Tempo como uma criação minha. Eu acho que foi uma criação coletiva, né? Mas extremamente rica. Para a época, foi extremamente rica. A gente começou a fazer atenção diária na época que não tinha atenção diária. Uhum. A gente já tinha todo o trajeto de atenção diária, né? Mas essa experiência do espaço aberto ao tempo, quando você denomina espaço aberto ao tempo, vocês ainda estavam naquela enfermaria ou você já estava ocupando um outro espaço? Não, a ideia era a enfermaria diminuindo, e a gente ocupava os espaços vazios lá do Gustavo Reis, ocupando todo um corredor, e estava absolutamente vazio, né? Todo o corredor estava absolutamente vazio. E é muito interessante que a força da ocupação, a força criativa que o Espaço Aberto teve no começo, acabou por acabar o Gustavo Reis. E as enfermarias perderam sentido. Uhum. As enfermarias tradicionais perderam sentido e nós ocupamos tudo. Nós terminamos ocupando tudo. Nessa época eu trouxe muita coisa interessante para o Espaço Aberto no Tempo. A Gel veio no Espaço Aberto ao Tempo. Eu sou muito amigo da Angel, e ela fez um plano de professores da escola Angel Viana trabalharem comigo. Arrumaram uma verba e veio muitas pessoas muito interessantes trabalhar na Angel Viana. Foi uma coisa importantíssima. Até o Mundo de Nova York quis fazer uma matéria sobre o Espaço Aberto do Tempo e salvar a obra da Lígia. O MAN desenvolveu um projeto de arquivo das coisas da Lígia e havia toda aquela parte sensorial da Lígia que ela não documentou. Então a gente descobria, eu trabalhava no MAN naquela época, eu trabalhava sem documentação, a gente descobria uma planta de um projeto Elígia lá na Bienal de Veneza, atrás. Mas onde é que eu vou fazer aquilo para ver se dá certo? O Espaço Aberto ao Tempo. Então, o Espaço Aberto ao Tempo foi campo de experimentação, de reconstrução da obra de Elígia Carne. É reconhecido hoje mundialmente como um lugar que salvou a obra de Elígia Carne, né? Tanto é que, naquela época, o crítico de arte Guy Brett era o crítico do New York Times, era um crítico muito famoso, e ele era o estudioso da Elígia Carne, me enviava dinheiro para eu fazer o Espaço Aberto ao Tempo, né? Dólares lá da Inglaterra, e eu equipava aquilo tudo, porque ele achava a importância histórica de ser um lugar que preservou e deu feições à obra da Lígia, fora do academicismo e fora da instituição dos museus, né? Então, durante muito tempo, a gente funcionou muito com dinheiro do Gabret, né? A década de 90 foi uma década muito rica do Espaço Aberto. E rica também em muitos trabalhos de arte, né, Lula? Como você já falou, né, a sua vida é totalmente calcada na arte, né? Quer dizer, misturada com a arte. O que você poderia nos contar sobre as experiências artísticas do EAT, do Espaço Aberto ao Tempo, das festas, das apresentações também que foram feitas fora do espaço do Instituto, né? Até fora da cidade, que isso foi alguma coisa que preencheu muito, né, a sua história. Preenche, né, até hoje. Não, o São fez uma pergunta fundamental, né? Que é um núcleo do Espaço Aberto. Eu me lembro que tinha... Posso ir falando, porque a memória vem... Claro! Eu lembro que tinha, naquela época, um rapaz, o Roberto, que andava pelas paredes, assim. Eu achei que ele estava entrando em crise, né?
chamei Roberto para conversar. E ele dizia que via vozes que mandavam ele pular. Quando ele morava no oitavo andar, né? E para ele não pular, ele ficava no degrau da escada, juntando forças para poder entrar em casa. Eu estava convicto de que você trabalhar artesanalmente essas crises faz com que as pessoas sejam mais fortes para a próxima crise. Né? Se eu interná-la, se eu tiver uma intervenção medicamentosa muito intensa, eu posso tirar dela a crise, mas ele não cria uma autonomia sobre o sofrimento. Né? E a autonomia sobre o sofrimento era um dos caminhos que eu queria para os clientes. Né? Eu aproximei de Roberto e disse: o que é que você está fazendo para vencer isso? Ele disse assim: eu criei um ritual, Lula. Eu toco meu corpo e faço via memória em grande velocidade. Não sei o que é isso, tocar o corpo, fazer memória em grande velocidade. Mas eu disse assim: ele está tentando recordar, né? Ele está tentando recordar uma experiência corporal com os objetilistas que eu fiz numa crise anterior. Ele agora tenta resgatá-la de maneira sozinha, né? E ele aí começa a fazer aquilo, e esse ritual, e eu disse: você melhorou com esse ritual? Ele disse: não, não melhorei. E teve um momento em que eu tive uma alucinação muito forte, que era um macaco, com a boca sanguinolenta. Né? E aí ele veio: mas agora eu estou interessado em outra coisa. Eu disse: o que é que você está interessado? Ele disse assim: eu estou interessado na matemática. Eu falei: pô, interesse na matemática seria uma maneira assim, dele conter o caos, né? Porque a exatidão na matemática faz com que você contenha o caos do pensamento, né? Eu comecei a estudar matemática com ele, e ele aí interessou-se muito em estudar a dízima periódica. A dízima periódica é aquela conta que nunca acaba. E eu fiquei pensando assim: é uma espiral. Porque se ela nunca acaba, ela vai para o infinito, né? O absoluto, e nunca chega. Né? Então, ela é uma espiral. Ele está no tema da espiral. Aquela coisa da livro de estudar os temas, aquele negócio. Ele está no tema da espiral. E a Roberta teve um insight muito grande de achar que os números aspiralados, que era a dízima periódica, era a matemática da vida. Né? Porque as células se multiplicavam naquele ritmo da dízima periódica. Né? A célula máter se multiplicava naquele ritmo. Mas foi um delírio dele. Eu não sei se existe uma matemática da multiplicação da célula, mas ele acreditava que a célula se multiplicava daquela forma. E o fígado, o intestino e o pulmão eram dízimas periódicas, né? Diferentes, que se organizavam. Né? Eu achava aquilo muito engenhoso, muito delirante, mas muito engenhoso. Quando ele cismou de um número numa nota musical, podia chegar a uma sinfonia, uma dízima periódica. E querer chegar à sinfonia do intestino, do pulmão, do fígado, não sei o que lá. E aí eu chamei Leandro naquele jeito, era jovem, disse: esse cara está com uma ideia aqui, Leandro, junto com o pessoal de computação, criaram um método dele incorporar a dízima periódica à música. Então, combinações de dízima periódica transformavam em sinfonias, trocando números por notas musicais, a partir do número atribuído a Lá, a nota Lá. E aí, olha, ele criou uma sinfonia com aquilo ali, e aquela sinfonia nós apresentamos abertura do foyer do Teatro da UERJ. Inauguração do foyer do Teatro da UERJ foi com a nossa sinfonia. Leandro trouxe músico e apresentando aquela sinfonia de Roberto, no qual eu desenhei uma performance, né, para ela. E eu fiquei pensando que
a gente pode sintetizar tudo aquilo num espetáculo, né? Em que você pegue do sofrimento ao sujeito, ao momento que ele organiza, ao momento que ele deixa público, através de um espetáculo, né? É um percurso muito interessante, né? E criei um grupo de ações poéticas. A gente fazia esse espetáculo a partir das vivências dos clientes, né? Para você não cair na imitação pura e simples do mundo de entretenimento, né? A gente só admitia pegar a vivência do cliente e transformando no espetáculo. E as vivências, principalmente nos momentos de crise, eu colecionei vivências muito interessantes, escritos, coisa muito interessante que a gente transformava em espetáculo. Chegou uma época que chegou o Yucatán lá, que era um rapaz que tocava muito bem, chegou o Cal e quiseram fazer um grupo musical. E eu disse, juntamos as duas coisas, né? E fundamos o Grupo de Ações Poéticas Sistema Nervoso Alterado. Juntava a linguagem do audiovisual, juntava a linguagem da música, do teatro, da cena, tudo, a partir de vivências dos clientes, transformada naquilo. Que foi uma marca muito grande do Espaço Aberto ao Tempo, das ações poéticas, né? Era muito... E a gente apresentou o Brasil todo, apresentando São Paulo, apresentando o CCBB aqui, abrimos um show da PIT em Salvador. Eu me lembro que abrimos um show da PIT, né? Ficamos lá no hotel. E aí eu olhei a plateia da PIT, todos de 17 anos, 18, eu digo, pô, você estava falando do grupo Sistema Nervoso Alterado, e eu queria aproveitar para pedir, você estava falando do show da Pitty também, né, quando a gente agora deu uma pequena interrompida, e você estava falando da idade das pessoas, né, que eram jovens. Você ia falar qualquer coisa? A Concha Acústica de Salvador. Concha Acústica é assim, a plateia fica na tua cara. E só tinha jovem. Eu reuni o pessoal e disse, olha, vai pintar uma vaia, não tem dúvida, a gente dá o recado e ficamos em bons hotéis, passeamos em Salvador, e isso é que vale a pena, né? No que a gente se apresentou, e o Catano salvou a cena. Ele foi pro meio da plateia, requebrou, cantou. A garotada adorou, adorou o Catano. No outro dia, saiu uma matéria no jornal, falando sobre o show da Pitty, tal. E o repórter disse, antes tocou um grupo esquisitíssimo. Ele não sabia que a gente era oriundo do espaço, não deixamos de passar em branco, né? E aí, com o senhor Leotalana, ele viajou muito por esse Brasil, né? Nos apresentando, e ele fazia uma síntese da instituição, né? Mas antes do Sistema Nervoso Alterado, o Grupo de Ações Poéticas também fez muitas apresentações marcantes. O primeiro desfile de camisa de força, Lula, foi feito na Lagoa, não é isso? Para comemorar a assinatura da lei da reforma sanitária, a promulgação da lei, não foi isso? Foi. E depois disso, vários desfiles. Porque a gente foi convidado para fazer alguma coisa, e aí, acho que a segunda hora eles fazemos um desfile de camisa de força, criamos camisa de força, né? Para a gente desfilar, brincar com as camisas de força. E aí ele teve a ideia de que podia ser um musical e que as camisas de força fossem sociais, não aquelas que os loucos usam, mas que a sociedade usa, usadas pelos loucos. Então tinha as camisas de força da mulher, né? Aquele vestido de noiva, tinha camisa de força do político, tinha camisa de força da imprensa, era um monte de camisa de força que a gente brincava muito mais com a sociedade do que com a questão. E os desenhos das camisas de força eram muito interessantes, né? Muito, muito bonitos os desenhos da camisa de força. E a gente apresentou as camisas de força
É porque a Angel nos chamava sempre, quando fazia festivais, para a gente se apresentar nos festivais da Angel, né? Sempre nos chamava para se apresentar. E aí eu já preparava um espetáculo para apresentar. A Camisa de Força, um musical que a gente, alterado Fashion Week, né? Apresentava aquelas músicas e a performance e as camisas de força, muito daquelas coisas da Angel, que ficou se desgarrando, começou convite para todo lado. Né? Garrando começou convite para todo lado. Então, começou com um grupo de ações poéticas, um grupo de performance, que foi se fundindo com a música e ganhando uma complexidade demais. Mas aquilo que mais me interessa que aquilo só existia se fosse uma síntese da instituição. Né? Diversos locais trabalhavam com aquilo. Quando era a apresentação da Camisa de Força, da sistema de voluntariado, toda a instituição trabalhava. Né? Eu tinha maquiagem, tinha roupa, tinha. Então, diversas partes da instituição trabalhavam e seria uma síntese daquilo tudo. Né? Aquilo também me recordava, aquilo também era importante para mim, porque eu voltava para o mesmo ponto, o Novo 83. Né? O Novo 83. É aquela coisa anárquica do Novo 83, aquela propulsões de linguagem, quem não sabe onde acaba uma e acaba outra, né? Aquela instituição. Eu queria o espaço aberto tempo anárquico, queria o espaço aberto tempo sem muita ordem, e que a ordem fosse delineada como um corpo coletivo. Né? As relações afetivas, as relações de amizade, as relações terapêuticas que dessem um contorno, mas dentro de uma pluralidade de coisas que podia ser. Né? Não havia uma técnica a seguir, múltipla. Né? E essa coisa do espaço aberto está muito na minha história do 1983. Né? Que não é uma multidisciplinaridade, é uma multidisciplinaridade que faria uma equipe única, um corpo único. Uhum. Eu tinha a ideia de que, naquela época, de que uma equipe seria a saúde, qualquer trabalho de saúde mental nasceria da formulação de uma equipe. A partir dela que se faz. E a equipe teria que ser unitária, ou seja, uma equipe em que um pudesse ocupar o lugar do outro. Uhum. Então, eu popularizei a coisa médica, todo mundo sabia medicar. Psicólogo sabia medicar, enfermeiro sabia medicar, porque numa determinada emergência ele podia ocupar o meu lugar. Assim como a gente andava sempre em bloco, por exemplo, não havia ir na casa de um familiar, e a instituição toda, quase. A gente andava todos em bloco, todos em coletivo. Né? Naquele coletivo você tinha a individualidade. Essa era mais ou menos o desenho do espaço aberto ao tempo. Trabalhava no coletivo. Não existia alguém fazendo uma psicoterapia com um cliente. Não existia. Existia 3 pessoas fazendo psicoterapia com um cliente. Eu me lembro muito de uma palavra que se falava muito no EARTE, que era a questão também do afeto. Para quem chegava na instituição, né, ouvir falar disso, desse acolhimento e do lugar do afeto, era muito importante também, era uma transformação. E me lembro, Lula, de muitas atividades artísticas que foram feitas, apresentações no Teatro Odeon, e também porque a sua imaginação não parava, né? Que envolvia a equipe toda. Aquela coisa da televisão, das vozes. Eu não sei nem se você poderia falar disso, que era genial um projeto que você teve, que eu não sei se você conseguiu realizar. De filmar pessoas falando, a imagem era uma coisa e a voz falava outra, não era isso? Uma oficina de audiovisual, né, enquanto fazer todas essas experiências. Eu me lembro que tem uma muito interessante que a gente coloca microcâmeras nos pés e andar pela cidade. Uhum. Né?
Então, os cães colocavam micropílulas nos pés, a gente saía andando pela chave, aí para ver o que o pé via. Né? Era cheio dessas experiências, né? O pé via isso, o pé via diferente do que o olho vê, porque há uma distância muito grande entre o olho e o pé. Né? Essas coisas que a gente fazia que não tinha um desenho fixo, era uma multiplicidade de coisas. Mas a música sempre foi muito forte. Passou grandes músicas no espaço aberto ao tempo. Né? E os personagens, Lula? Você, nessa sua trajetória toda, deve ter encontrado personagens muito interessantes. Você gostaria de falar de algum personagem marcante na sua história? Quer dizer, fica aqueles personagens que a gente não sabe porque gosta, são muito criativos. O problema é Rafael. Para mim, era um personagem maior que ela já teve. Ele escrevia muito bem, e ele tinha uma concepção de Deus. Né? E ele veio para Leonardo Boff dar uma olhada nessa concepção de Deus, porque quem está fazendo concepção de Deus hoje em dia? Né? Rafael fazia concepção de Deus. Talvez ele chega lá e diz, todo mundo liga o rádio, ele foi debater com os crentes, os evangélicos, sua concepção de Deus. E foi porrada, né? Porque a concepção dele era muito maluca. Né? Não era muito maluca, não, era até coerente. Né? A concepção de Deus é você pegar o orgânico e ir ao mínimo e ali está Deus. Né? Essa era a concepção que ele tinha de Deus. Ele talvez seja o maior pintor que a gente teve ali. Né? Queriam muito, alguns críticos queriam muito lançá-lo, mas não tinha nível de organização, não, para ser artista. Ele pegava uma tela, ao modo do Pollock, né? Você bota uma tela no chão e sacode tinta. O negócio é que ele usava materiais de químicas diferentes, de maneira que uma repulsa a outra, uma acolhe a outra. E aí você lança aqueles feixes de tinta na tela e o acaso vai dizer o que vai bater. E ele tinha domínio do acaso. Era uma coisa extremamente vanguardista, as pinturas de Rafael. Muitos foram, muitos. Roberto também, esse da Dízima. Teve outros muito criativos, o Alexandre Rajão, né? Essas pinturas. Né? Aliás, esses dois, né, tanto Rafael como o Rajão, trabalharam muito também com suas obras para o Bloco Loucura Suburbana. Né? Rafael era compositor, Rajão, autor das cabeças e dos carros alegóricos que você inventava, né? Mas, assim, paralelo a essa anarquia criativa, essa coisa, a gente desenvolveu um trabalho muito sério, muito produtivo. Uhum. E não chamou muita atenção da época aqui no Rio de Janeiro. Não chamou muita atenção da época. O Pedro Gabriel foi a primeira pessoa que escreveu sobre o espaço aberto ao tempo. Ele teve um cliente no espaço aberto ao tempo, ficou encantado. Ele montou começou a tocar com o pessoal de São Paulo. Peter Paul, Paul Barthes, Jairo Godberg, começaram a me chamar para falar de São Paulo, sobre o espaço aberto ao tempo, se encantar com aquelas experiências. Né? Ele que abriu o cerco do espaço aberto ao tempo para uma coisa assim maior. Né? Foi muito São Paulo, as pessoas de São Paulo. Eu estou fazendo um livro agora que o Peter é que financia o livro, né? Onde eu conto histórias do espaço aberto ao tempo. Como é que você está vendo agora, Lula, o EAT e o futuro da instituição nesse momento? É muito
Eu deixei há muito tempo, aliás, de trabalhar com conceitos. Eu trabalho muito com palavras. Né? Uhum. As palavras me trazem a realidade muito maior do que o conceito. Né? Eu me lembro um vídeo aquele poeta humano que dizia que as palavras elas são móveis, né? Elas não são estáticas. Né? Ora elas estão numa língua, ora elas estão em outra, ora elas significam uma coisa, ora elas significam outra, mudam de significado, mudam de estatuto gramatical, elas são absolutamente lógicas, como se elas não tivessem dono. Né? E me cabe muito estudar essa questão das palavras. Né? Por exemplo, hoje essas siglas, CAPS 1, CAPS 2, essas RD, essas coisas, eu acho uma destruição da linguagem. Uma destruição da linguagem que implica numa destruição. É uma uniformização da vida que a gente está assistindo na saúde mental. Não tem que chamar CAPS 1, CAPS 2, não tem que. Se diz, vou na casa de fulano, vou fazer VD. Isso é uma coisa horrível, linguisticamente. É uma coisa horrível você fazer isso, né? Eu estava seguindo muito a palavra acolhimento, né? Porque ela aparece na saúde mental como uma maneira de se contrapor à delicadeza contra a psiquiatria antiga, que era brutal. Né? Então, a palavra acolhimento traz um traço de delicadeza. Né? Quer dizer, a nova saúde mental que aparece da reforma psiquiátrica tem uma certa delicadeza. Então, vai a palavra acolhimento. Hoje, ela vai migrando, chega ao leito do CAPS. Essa palavra chega ao leito do CAPS. Uma ideia absolutamente errônea, vinda da psiquiatria tradicional, é de que o leito é uma ação clínica tão comparável como usar uma medicação, como fazer uma psicoterapia, não é um recurso clínico. A psiquiatria tradicional usava isso, para justificar a internação. A gente importa isso para a saúde mental. Né? O leito dentro do CAPS é a maneira correta de lidar com a crise. Não, é o fracasso de lidar com a crise. Você, quando põe no leito, ao sujeito caber no leito, ele tem que ter uma redução de tempo e espaço tão violenta que aumenta a tutela sobre ele. Aumenta a tutela sobre ele, dificulta a participação dele no tratamento de sua crise, dificulta a sua autonomia do sofrimento. Né? Você usa o leito quando você fracassa em tratar uma crise. Né? E você fracassando, você não é culpa sua. Muitas vezes a coisa não é necessária, mas não é desejada. Né? A gente confunde necessidade com desejo. E aí a palavra acolhimento já cabe você amarrar pessoas no CAPS, já cabe você atitudes brutais, né? Uma pessoa interna em CAPS que tem leitos para amarrar alguém. Ele já deixou toda aquela delicadeza e passa a significar uma coisa que a gente pensou já ter superado. Aí que retoma o gesto manicomial. Se você retoma o gesto manicomial, você refaz o espaço manicomial. Muito, muito, muito interessante você seguir as palavras como ela modifica. Me espanta eu visitar um carro e dizer aquele quarto-ali onde a gente amarra a pessoa.
você está naturalizando e chamando isso de acolhimento. Me espanta a uniformização, me espanta hoje tudo ser uniformizado, né? Tudo ser igual. Me espanta você incorporar certas coisas da psiquiatria tradicional da outra roupagem. A reforma psiquiátrica hoje me preocupa. Me preocupa por isso. Né? O chamado leito de acolhimento é um tapa-buraco. Se a clínica de família não está funcionando, põe o cara no leito. Né? Se ele não tem um atendimento clínico, põe o cara no leito. Né? É uma volta perigosa a uma redução de tempo e espaço que tapava todos os buracos, como era na internação psiquiátrica. Com outra roupagem, com outro nome, outra maneira de ser. Eu não sei se estou sendo claro tudo isso, é mais vivido do que eu ter falado. Eu não imaginava que ia ter que desenvolver essas coisas aqui. Mas o que me preocupa hoje é a uniformidade. É o pensador Lula falando, muito interessante suas reflexões, que também nos fazem pensar, né? Você sempre traz questões, aliás, a sua trajetória toda foi de trazer questões e de trazer exemplos para que a gente também pudesse se inspirar nisso e construir nossos próprios trabalhos, né? Acho que você está fazendo isso mais uma vez com esse depoimento aqui. E eu queria te perguntar, com toda a tua experiência, se você vê alguns marcos históricos que a gente pudesse estar trabalhando em termos da história oral, para que a gente pudesse conseguir fechar, né, um cerco para a história oral do Instituto Nísio da Silveira, assim, abordando todas as épocas. Você teria alguma... Eu teria que pensar. A gente não tem, e vai ser difícil reconstruir, a história oral da comunidade terapêutica. Né? Parece ter sido muito bonita. As pessoas já morreram, as pessoas já se afastaram faz muito tempo. Né? Muito bonito, foi uma experiência de democratização na época da ditadura. Muito corajosa, muito bonita. Você teve alguma proximidade com alguém da comunidade terapêutica? Teve com um que a gente entrevistou, o Celso, né? Celso. Faleceu, né? As pessoas, quase a gente não tem a memória daquilo ali. Parece ser muito interessante. Muito interessante. Muito. Tem certos fatos históricos que a gente tem que desvendar. Por exemplo, na década de 50, parece que a Nise e a Iracidória propõem um serviço fora do hospital, pertencente ao hospital, mas fora do hospital. Né? E não é aceito. Daí é que Nise cria a Casa das Palmeiras. Que fato é esse? Como é que a gente... Elas duas já morreram. Como é que a gente resgata isso? Porque isso é um fato muito relevante. Se a gente tivesse feito aquilo ali, a gente avançava a história em 50 anos. Seria uma coisa semelhante ao CAPS na década de 50. Né? São histórias que a gente vai perdendo e a gente não sabe mais o que foi que aconteceu, o que existiu, porque não tem documento, não tem nada. Né? A gente não sei, pensando, eu vou descobrindo outros fatos assim que a gente coloca pegando
Então, e aí a gente quer oferecer aqui esse espaço, se você quiser fazer uma segunda rodada, se lembrar de mais coisas, quiser acrescentar coisas na sua própria história, a gente pode marcar um outro dia para fazer um outro depoimento, porque a memória é vasta, né, Lula? E Não, queria. assim, toda a minha trajetória é de aproximação e afastamento, aproximação, afastamento, saúde mental. Quando chega o espaço aberto ao tempo, eu me embolo, não consigo sair. E é difícil narrar. Tem um monte de coisas que me embolei. Pois é, por isso mesmo. Então, você se lembrando e querendo fazer um outro depoimento, a gente está aqui com muito prazer. O prazer vai ser todo nosso fazer isso. E eu queria te perguntar, acho que a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, se você teria mais alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que você está lembrando aí, que gostaria de acrescentar. Deve ter muita coisa, porque eu não estou. Eu acho que. Não sei quando é que eu vou me aposentar, estou envolvido nisso e não consigo mais sair. Caramba, novas histórias, caramba, novas coisas. Né? Não consigo mais nada assim que eu possa acrescentar. Mas, Lula, está de ótimo tamanho, foi muito bom que tudo que você falou, foi, como eu falei, um prazer, né? E a gente pode marcar outro, né? Sem problema nenhum. Eu quero te agradecer em nome da equipe muitíssimo, né? E é isso, acho que a gente pode agora finalizar. Não sei se as pessoas querem falar mais alguma coisa. Fazer uma pergunta também às outras pessoas. Eu fiquei com uma curiosidade, não sei nem se cabe agora, se você quer voltar nisso, tá, Lula? Mas você mencionou a presença do Severino com você lá atrás, na ocasião da enfermaria de portas abertas, e depois falando do CAPS. E eu fiquei pensando que trajetória foi essa também, desse Severino que te acompanhou. Queria ouvir um pouco isso. Seguinte, era um cliente muito popular entre a gente, havia outros populares, né? Uhum. Eu quis colocar o nome de um cliente muito popular e fiz até não houve uma votação formal, mas perguntei aos clientes mais antigos, que eram os mais populares, tal, né? E ficaram entre Rafael e Severino. O Rafael dava muito problema, criou mágoas, é, e Severino era mais popular no sentido querido, né? Porque houve uma exigência que a gente tirasse o nome do espaço aberto. Tinha que homenagear alguém. Eu acho um horror. Um horror. É mais uma uniformização de linguagem. Uhum. Eu digo não, espaço aberto não, eu não tiro. Você pode colocar o nome, CAPS, espaço aberto ao tempo, o nome de alguém. E que esse nome de alguém não quer nenhuma personalidade, nada. Quer um cliente querido entre a gente. E imaginei muito o Severino, que é um nome comum. É um nome. Ele representaria tantos outros clientes, né? Que passou pela psiquiatria repressiva, né? Nos acompanhou. Ele significaria todos os outros. Eu também agora lembrei de uma pergunta, voltando no tempo, igual a Gisela aí. Eu me lembro que quando eu conheci a enfermaria de Portas Abertas, eu tinha voltado da colônia, do exílio na colônia, e aí eu fui conhecer a enfermaria e ela estava totalmente pintada, as paredes, né? Era o Enio, né? Eram pinturas do Enio. É um fato maravilhoso, um fato maravilhoso. É que havia uma ricaça que nos emprestava uma granja que ela tinha, que era um verdadeiro clube, piscina, não sei o que e tal. E a gente passava o dia todo. Era uma pessoa, parece que era dona de uma rede de pizzaria aqui no Rio de Janeiro. E ela nos emprestava
um caseiro lá, dava chave, e a gente passava um piquenique lá, né? Comendo e tal. E a gente ia passar a tarde toda lá. E ele disse, eu não vou não, eu não vou não. E eu disse, tá certo, me arranje tinta para pintar essa parede aqui. Eu comprei uns galões de tinta a mais, até para ficar guardado. Passamos a tarde lá. Quando eu voltei, encontrei ele exausto. Ele tinha pintado todas as paredes. Não são paredes, passava a porta, janela, ele pintava aquele mundo fantástico dele, né? De animais fantásticos, aquela pintura de um realismo fantástico intenso, tudo. Eu filmo isso daí. Foi feita uma filmagem, né? Daquelas pinturas todas, ainda tem guardado aquelas pinturas todas, porque com certeza o hospital ia mandar refazer. Né? Refazer. A gente não dava mais para funcionar ali, porque aquelas paredes eram muito intensas, mas aquele devia ser guardado, a gente funcionar em outro canto. Mas o hospital mandou cobrir tudo aquilo ali. E tal. Bom, mas eu tive o prazer de ver. Ele não pintou o teto porque faltou tinta. E Lula, nessa época, Enio já pintava ou isso foi alguma iniciação? Eu já pintava. Eu sempre digo que o marco da criação do Espaço Aberto ao Tempo são muitos, uns dos quais essa pintura do Enio, né? Que não cabemos mais aqui. Não cabemos mais aqui. A gente necessita fantasiar. E aí a gente foi buscar outro lugar. Só para dizer o nome dele todo, Enio Sérgio, né? O nome do Enio. Lula, você falou um dos marcos. Tem outros que você considera importantes como marcos da fundação do EAT? O sequestro do Dr. Lula, vocês conhecem? Achei que você não fosse falar dele. Conta pra gente o que foi isso. A gente estava na oficina lá de cinema e Ademar fazia, tinha uma câmera e fazia um pequeno filme. E a gente tinha que criar uma metáfora da criação do EAT. E a metáfora da criação do EAT era a gente fazer o sequestro do Dr. Lula. E ninguém pagava o resgate. E eu fazia uma aliança com meus sequestradores e criava um espaço aberto ao tempo. Minha família não queria pagar resgate, coisa nenhuma. E eu terminava vivendo ali no hospício para sempre, com os cães, criando um espaço aberto ao tempo. Mas foi muito legal porque a gente começa a entrevista com a doutora Julieta, que era diretora. Ela não sabe. Sequestraram o Lula. E a primeira coisa, pânico, né? Depois a Edmar começa a rir, porra, estragou tudo. Né? Aí tem a cena que o pessoal bate na minha cabeça, me sequestrar. E tem uma cena fantástica do Altair, que ele pega o telefone. O Altair é de uma família de malandragem pesada. Né? Era de grandes traficantes, aquele negócio todo. Então ele conhecia aquele mundo de sequestro, com maior facilidade. Então ele fala com uma particularidade: olha, sequestramos o Lula. Quer saber do resgate? Aí ficou com o mito da criação do EAT, o sequestro do Lula. É que eu me sinto assim, né? Eu me sinto assim, nunca consegui sair porque eu fui sequestrado. Bom, falando disso, aí agora eu me lembrei também das festas do EAT, né? Das festas, dos artistas que vinham participar. O Chacal trazia muita gente, eu mesmo trazia muita gente. Eu me lembro do Pedro Luiz e a Parede, ainda novinho, né? Novinho, tocando aqui. Eu lembro daquele poeta que escreve, faz o roteiro de Cidade de Deus, né? Vindo aqui reclamando. Eu me lembro do Ano Melo fazendo um dia de poesia aqui, né? Muita gente famosa vinha aqui. E vem também uma coisa muito interessante, eram os artistas que queriam fazer papel de dois metálicos. Né? Uhum. Procurava o EAT, procurar
né? Eu me lembro muito, interessante. O que fez o Bicho de Sete Cabeças, como é o nome dele, é Rodrigo Santoro, esteve lá no EAT e ele disse, Lula, eu queria conhecer uma enfermaria. Eu levei o Rodrigo na enfermaria, né? Ele foi na enfermaria, ninguém conheceu, tal, entrou, todo mundo disperso. Não é em Bicho de Sete Cabeças, não, era em outro, não é Leno. E ele está lá, daqui a pouco um gordão olha para ele assim, estou te conhecendo. Ele, pô, não, tu é Rodrigo Santoro. Tu fez papel de bicha, rapaz, no filme. E aí, é maravilhoso porque ele entrou no papo, daqui a pouco estava reunido, ele contando como é que fez o personagem, que o ator tem que fazer papel de bicha, tem que fazer, não quer dizer que ele seja bicha, tem que fazer não sei o quê. E ele puxou um papo rasteiro, puxou um papo rasteiro muito, muito interessante. Teve outro que foi lá, eu digo, passa o dia todo aqui. Os Silvento, o filme, né? Foi o Fernando Peixoto, ia fazer o papel dele. Ele passa o dia todo aqui e no final da conversa comigo. Ninguém reconheceu. E o Fernando Peixoto ficou fazendo o papel de cliente, desenhou, participou dos grupos, sem que ninguém reconhecesse ele. Né? Tal. Nem mesmo aquelas copeiras, aquele negócio de novela, reconheceu. Né? No final, a gente discutiu, né? O personagem. É muito simples. Eu acho que era muito Angel que trazia. Angel que trazia. O Floriano se inspira num cliente especificamente. Você lembra quem era? É o Heraldo. Era o Heraldo. Heraldo. Ele Sim. se inspira no Heraldo. Ele estuda o Heraldo. Estuda o Heraldo. Ele passou o dia todinho ali. Também, olhando um cliente, o outro, tal. O Rodrigo Santoro se inspira no Enio. Se inspira no Enio. Porque o personagem dele era mineiro, né? E ainda tem aquele sotaque mineiro, bem acentuado. Foi um período muito feliz, muito dinâmico, muita coisa. Hoje a gente tem que contar essas histórias, tem que escrever, né? Para que elas não se percam. Tem que... Mas a utilização da obra de Jacques também foi o ponto máximo do teatro. Foi muito forte. A gente talvez tenha salvo uma coisa importantíssima da cultura nacional. Isso é uma marca absolutamente própria do EAT, né, Lula? A utilização, a sensorialidade que ele já criou, nossa, o EAT é muito sensorial. Uhum. Ô, Lula, você quer contar um pouco de como é que isso se dava no cotidiano do EAT? Porque cada vez mais eu imagino que o EAT tenha recebido mais e mais clientes, né? Como é hoje, muitos pacientes, né? Não sei como é que vocês funcionam diretamente agora que o EAT está fora, né? Ali naquele lugar. Como é que é o uso, esse recurso da sensorialidade num serviço de saúde? Como é que isso se manteve aí na sua visão? Porque a gente fazia assim, a gente dividia tempo e espaço por atividades criativas. Né? Como você divide o espaço? Tem 8 salas, 6 são oficinas. Então o espaço fica pluralizado. Cada oficina daquela é um mundo expressivo, né? Outro mundo expressivo. E como você divide o tempo, cada dia tem uma linguagem. Né? Terça-feira a linguagem de música, sexta-feira a linguagem do cinema, depois tem a linguagem da dança, aquele negócio. Na década de 90 era muito dinâmico isso, porque a gente recebia muitos artistas, muitas coisas. Então você tinha um dia da linguagem do corpo em que eu utilizava, reconstruía aquelas experiências de
craque grupalmente, entendeu? Né? Outro dia, a linguagem da música, a gente fazia as coisas musicais. E aquela multiplicidade de coisa a gente transformava muitas vezes no contato com o cliente, uma coisa psicoterápica, uma coisa, né, que unia 3, 4 técnicos e o paciente. Não era mais as oficinas. Né? Mas você estava no EAT, tudo era oficina, tudo era linguagens, né? Não era oficinas produtivas, não, era exercício de linguagens. Exercício de linguagem. Tinha muito aquela coisa do Mário Pedrosa, de que a arte seria o exercício da liberdade. Né? Então, é uma forma de exercitar a liberdade de pensar, a liberdade de criar, diversas outras formas de liberdade. Né? Eu não sei se Lula ainda quer acrescentar. Eu espero ter sido fluido, porque tudo é tão fragmentado. Eu espero ter sido fluido. Tem um momento que você para e pergunta o que fiz, por que fiz. Não é que eu vou parar, né? Então tá certo, gente. Fiquemos por aqui.